Dando continuidade aí às próximas questões, a questão 73, Unicamp 2011, em relação ao organismo diploide, que apresenta 24 cromossomos. Organismo diploide, que apresenta 24 cromossomos em cada célula somática. Pode-se afirmar que, lembre o seguinte, células diploides são aquelas cujos cromossomos se organizam em pares de cromossomos homólogos, né? Então, organismos diploides são aqueles em que os cromossomos eles se organizam em pares, ou aos pares, não é? E assim, para cada característica, existem pelo menos 2 genes, estando cada um deles localizado em um cromossomo homólogo. Então, uma novidade para a gente aí, né? Então, lembre o seguinte, aqui eu tenho um cromossomo e aqui eu tenho outro cromossomo. Olhe, outra coisa também importante, lembre-se que os cromossomos eles têm na sua composição o quê? Uma molécula de DNA. Em organismos diploides, esse DNA ele é dupla fita. Ele é formado por uma dupla fita de DNA. Alguns vírus possuem fita simples de DNA. Alguns vírus. Mas em organismos diploides, eles apresentam um DNA composto por uma dupla fita. Lembre, então, que um cromossomo tem o seu DNA. O outro cromossomo, que vai formar o par, também tem o seu DNA. Então, se aqui eu tenho um organismo diploide que apresenta 24 cromossomos, então eu vou ter quantos pares de cromossomos aí? Claro, 12 pares. Certo? Muito bem. Então, disse que estas células possuem 2N cromossomos. Então, se é organismo diploide, ela tem 2N cromossomos, onde N é o número de cromossomos característicos da espécie. Por exemplo, nós seres humanos, a gente possui quantos cromossomos em cada célula? Então, em uma célula somática, a gente possui 46 cromossomos. Certo? Então, sabemos que os seres humanos são diploides. A gente já sabe que eles são diploides, né? Então, representado por 2N cromossomos. Se 2N é igual a 46, então N vai ser o quê? 46 dividido por 2, que será 23. Então, em uma célula somática dos seres humanos, a gente tem 46 cromossomos. Ou seja, a gente pode representar esse número por 2N. Então, N seria o quê? Um valor que representa 23 cromossomos. Deu para entender? Ótimo. Então, letra A, vamos lá. Pode-se afirmar que, letra A, seu código genético é composto por 24 moléculas de DNA de fita simples. Já adiantei. Fita simples não, porque esse organismo ele é diploide, né? Organismos diploides possuem um DNA com fita dupla. Podemos encontrar fita simples em vírus que não são diploides, como mostra o próprio quesito. Então, esse quesito aqui ele é falso. Letra B. O gameta originado desse organismo apresenta 12 moléculas de DNA de fita simples. Meu Deus, mas eles estão repetindo demais essa fita simples, né? Em seu genoma haploide. Haploide que é N, uma pegadinha aí, né? Então quer dizer que se reduziu pela metade, vai reduzir também a metade da fita aí do DNA. Isso é falso, né? Também é falso. Esse DNA é fita dupla. Isso não quer dizer, se reduziu para N, então reduz também a metade aí do DNA. Isso não é verdade. Um gameta possui apenas uma cópia de cada cromossomo em seu núcleo, sendo, portanto, haploide N, né? E possuindo apenas metade dos cromossomos de uma célula somática. Bom, ele tem metade do cromossomo, né? Apenas um cromossomo de um par. Porém, esse DNA que compõe esse cromossomo será dupla fita. Letra C. Uma célula desse organismo, na fase G2 da intérfase, apresenta 48 moléculas de DNA fita dupla. A gente já falou tanto, né, sobre as fases
no caso da divisão celular, né? No caso seria as fases da intérfase, da mitose, né? Então, uma célula desse organismo na fase G2 da intérfase apresenta 48 moléculas de DNA de fita dupla. 48 na fase G2? Verdadeiro. Por quê? Lembre o seguinte, que na fase S, ou fase de duplicação, que é aquela fase que fica entre a fase G1 e a fase G2, lembra lá na intérfase, que é anterior a essa a fase G2, né? Ocorre a síntese de DNA, ou seja, é na fase S que acontece a duplicação desses cromossomos aqui, né? Dessas cromátides aqui, né? Então, nessa duplicação acontece o quê? Lembre lá que eu falei também anteriormente que esses cromossomos eles sofrem duplicação e eles ficam conectados um do outro, né? Esses dois aqui, mas aqui nesse caso aqui, eles ficam ligados por um centrômero. Certo? Então, acontece assim, na fase S, a duplicação. No período G2 da intérfase, que seria sucessora da S, os 24 cromossomos eles se acham já duplicados. Claro, se eu tenho 24, né, houve duplicação na fase anterior. Lá na fase G2, se você analisar a célula numa fase G2 ou intérfase, você vai ver que a quantidade de cromossomos vai ser o quê? O dobro. Então, cada um dos cromossomos aí vão ser formados por duas cromátides irmãs, unidas pelo centrômero. Cada cromátide é constituída por uma molécula de DNA de cadeia dupla. Dessa forma, em G2, observam-se 48 realmente, né, moléculas de DNA, cada uma formada por uma dupla hélice. Perfeito. Letra C. Letra D. Seu cariótipo é composto por 24 pares de cromossomos? Não. 12 pares de cromossomos, né? Somando aí, né, tendo um valor, 12 pares, lógico, são 2, né? Vão ser 24 cromossomos e não 24 pares, certo? No homem, a gente tem quantos pares de cromossomos? 23, né? Cada um aí juntinho, próximo ao outro, vai dar, quando a gente fizer o cálculo aí e analisar, vai dar o quê? 46 cromossomos ou 23 pares. Tudo ok, né? Resposta correta, letra C.